Nós queremos nesta hora meditar sobre uma questão ministerial do pastorado. E Atos 20, a partir do versículo 24, diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém. Amados, existe um ministério muito ambicionado por causa de uma visão errada, e às vezes até ambicionado por causa da visão correta. Mas é um ministério que só Deus agindo realmente, senão vira um caos. E é um ministério pastoral. Nós vemos aqui Paulo, que era um tremendo pastor no sentido de orientar as ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Paulo não era aquele homem de ficar parado num lugar, cuidando de uma igreja. Não, vê aqui que ele ficou 3 anos, mas está indo embora, está seguindo o caminho dele. E é um homem de muitas viagens missionárias. Foi o homem que mais viagens missionárias fez para a época. E dentre tantas coisas, Paulo diz que em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse é o objetivo, essa é a missão. E ele diz tantas e maravilhosas coisas, e depois ele fala: olha, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então eu estou até inocente, eu não tenho culpa nenhuma no sangue de ninguém. Ou seja, é um homem que reconhece, ele está olhando para trás e ele está vendo as pegadas de uma missão cumprida naquele lugar. E ele agora está dizendo: ó, eu vou partir, eu estou encomendando vocês a Deus, a minha parte eu fiz. Agora, cuidado, virão falsos. E ele diz: até do próprio meio de vocês, ele diz no decorrer, se levantarão homens que vão explorar o rebanho, não vão ter piedade,
vão querer usufruir, e ele está dizendo, eu não cobicei ouro nem prata de ninguém, mas ele deixa entender que os outros que vão surgir não serão assim. Querido, ministério pastoral, ministério de um modo geral, é realmente você saber que o teu sustento vem do Senhor como Ele prometeu. O obreiro é digno do seu salário. Ele criou essa lei. E lá já o Antigo Testamento já dizia o seguinte, não ligarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, se até o boi que está trabalhando, o agricultor tinha a mania de amarrar uma mordaça na boca do boi, para que enquanto ele estava arando a terra, o boi não fosse comendo algumas coisas. E a lei já dizia, não, o boi não está trabalhando. Agora, se Deus traz uma lei para os animais, que dirá para os homens? Se Deus tem zelo pela criação, que dirá por nós, como filhos de Deus? Mas Paulo mostra que, embora ele não tenha tido cobiça, os outros terão cobiça, serão verdadeiros mercenários, e essa é uma preocupação de muitos dos apóstolos nas suas escrituras, que deixam para a igreja. Jesus, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Dá a vida pela sua ovelha. Ou seja, a vida da ovelha é mais importante do que a vida do pastor? Não, não é isso. É que o pastor tem a visão de que ele dando a vida pela ovelha, ele está cumprindo a sua missão. Então, o importante é isso, cumprir a sua missão. Cada um tem o seu chamado. João Batista foi um grande homem, e ele entende a missão dele. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vira para os seus discípulos e diz assim, olha, acabou, vocês não têm que me seguir mais, agora vocês têm que seguir a ele. Aí os discípulos largaram João Batista e foram atrás de Jesus. Aí João Batista diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Acabou, agora eu vou diminuir até sumir completamente do cenário. Acabou o meu tempo. Um grande pastor era João Batista. Um grande pastor. Há profecias que atentam, já há muitos anos, até depois de Davi ter partido da terra, há profecias que ainda vêm mencionar Davi como um grande pastor, porque está falando dele, como está falando do Messias, que seria a descendência do rei Davi. E diz que Davi apacentaria. Isso é uma referência ao Messias, que seria descendente de Davi, como nós já conhecemos. Mas se nós olharmos a vida de Davi, por que aquele homem era chamado segundo o coração de Deus e foi eleito como o pastor de Israel, o grande pastor de Israel? Davi tinha preocupação com ovelhas, com animais naturais, mas ele enfrentou o leão e o urso para livrar animais. Deus olhou e falou assim, se esse homem enfrenta um leão e um urso para livrar uma ovelha, o que este homem não fará para livrar uma vida humana? Amém, meu irmão? Deus olhou uma situação toda natural e a transportou para uma toda espiritual. Quando Samuel vai ungir Eliabe, rei, e Deus dá aquela bronca, de não, Samuel, você está olhando a aparência. Você está olhando esses que estão aí debaixo do teto, ó, na sombra e na água fresca. Eu estou olhando um que está enfrentando leão e urso lá no campo, debaixo de um sol de não sei quantos graus. É aquele lá, Samuel, não é esse. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Davi estava mostrando isso quando ele exatamente estava encarando o leão e o urso. E o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Querido, veja bem, ser guiado
por um pastor, é necessário uma coisa: reconhecer que é uma ovelha. Se você achar que você é um leão, você jamais vai querer reconhecer que precisa de uma direção de um pastor. Mas se você entender que é uma ovelha, depois você pode vir a ser um leão. Mas ninguém entra para o reino de Deus sendo leão, amém? Entra sendo ovelha. Enquanto nós começamos, somos ovelhas, aí um dia poderemos chegar a ser um leão. Alguém realmente forte no reino de Deus. Alguém realmente capaz de Deus contar conosco para muitas coisas. Mas a princípio temos que reconhecer que somos ovelhas. E só a ovelha recebe a direção do pastor. Agora, quando a ovelha não se reconhece ovelha, ela acaba ficando abandonada no meio do caminho. 1 Pedro, há uma passagem, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Ao 4, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Todos nós somos ovelhas. Por quê? Porque há um sumo pastor. A exemplo lá do tempo do Antigo Testamento, que tinha o sacerdote, o sumo sacerdote. Hoje há pastores, mas há um sumo pastor, e todos, conforme a Escritura, terão que comparecer um dia para prestar conta diante deste sumo pastor. E Pedro aqui está dizendo: não apacenteis, no verso 2, com torpe ganância. Irmãos, ministério, reino de Deus, nunca pode vir associado à ganância. Alguém que tem um chamado de Deus, ele tem que ter a preocupação de dia a dia cumprir o seu chamado, sem se preocupar com o dia de amanhã. Esta é uma palavra que revela aqueles que vão alcançar ministério, que alcançar essa fé, como Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque se você achar que pode entrar num ministério tendo a preocupação das coisas naturais e do amanhã, você não pode, você vai ficar no meio da estrada. Aqui temos muitas vidas de que Deus já falou, já demonstrado, e de muitas maneiras, que vão estar alcançando ministérios gloriosos pela frente, em que Deus vai contar muito, meu irmão, com as suas mãos, com a sua boca, com a palavra que está em você. Mas você tem que aprender a se desvencilhar das preocupações do mundo, viver um dia a dia. Acordou? Qual é o objetivo desse dia? É servir a Cristo Jesus. E você vai ver que você vai também reclinar a sua cabeça. Amém, meu irmão? Nunca entre para o reino de Deus com a ganância. Ah, eu quero um ministério, como eu já ouvi muito isso. As pessoas naquelas igrejas que acreditam que quem faz seminário é pastor, as pessoas começam a entrar para o seminário para conseguir um emprego. Ah, eu vou viver da obra. E nós já temos falado que o chamado de Deus não é para vivermos da obra, é vivermos pela obra. Ou seja, é morrermos pela obra, é entregarmos a vida no altar de Deus, para que Deus conte com a nossa vida. Enquanto muitos vão estar por aí, pulando, dançando, jogando futebol, você vai ter um chamado de Deus a estar dentro do teu quarto falando com Ele. O chamado de Deus na sua vida vai ser para você abrir a Bíblia e receber a revelação. O chamado de Deus na sua vida vai ser para você entender a Escritura, estudar.
enquanto muitos vão poder estar numa praia, você vai estar aos pés do Senhor. E a sua visão tem que ser diferente. Enquanto muitos acham que estão ganhando a sua vida, você tem que entender que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim e do Evangelho, disse Jesus, achá-la-á. Meu irmão, para alcançar o ministério é difícil, porque a visão a ser alcançada é uma visão muito profunda. Imagina uma pessoa que gosta de aparecer para a sociedade, que gosta de usar finíssimas roupas, as chamadas roupas de marca. Como é que Deus pode permitir que certas pessoas que ainda não se desvencilharam da visão carnal, natural, de ser um cartão postal para a sociedade, como é que Deus pode permitir que uma pessoa dessa administre a palavra sobre o seu rebanho? Se a Escritura diz que a palavra purifica, se a visão estiver ainda grudada no mundo, nós vamos falar de quê? Do mundo. É por isso que às vezes somos tidos como loucos, e as pessoas veem a nossa fé e dizem: não, não é bem assim. Mas é bem assim, porque nós pregamos uma cidade que não vemos. Nós pegamos um reino que sentimos, mas onde está o reino de Deus? Quando perguntaram para Jesus: quando virá esse reino de Deus? O que Jesus respondeu? O reino de Deus não virá com aparência visível. O reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus? É a ressurreição dos atributos morais que Deus colocou nos seres humanos. Quando você deixa esses atributos morais fluírem tremendamente, pela lavagem da palavra, pelo pairar do Espírito Santo, isso é tremendo, isso é poderoso. Meu irmão, o ministério mais raro que existe na face da terra é o ministério pastoral. Um pastor, ele é tratado, ele é triturado, ele é torcido, ele é espremido, ele é moldado, para depois ele saber conversar com uma criança, saber conversar com o adolescente, saber conversar com o jovem, saber conversar com o idoso. E como diz o Salmo 119, versículo 97, sou mais prudente que os velhos, porque guardo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Pastor é ministério raríssimo. Hoje nós vamos em cada esquina, pastor fulano, pastor cicrano. Quando o homem abre a boca, meu irmão, você detecta logo que ele não é um pastor. Vem um jovem pedir conselho, às vezes o jovem abre o livro, conta algumas coisas mais pesadas, aí o pastor diz assim: não, meu irmão, toma jeito, toma vergonha, está em pecado, se conserta. Ele esquece que ele um dia caiu no mesmo degrau. Mas aquele que é pastor mesmo, meu irmão, sabe compreender, porque também sabe que é pecador e necessita da mesma misericórdia e do mesmo sangue derramado na cruz do Calvário. Ser pastor é um ministério raríssimo. Um jovem conversava comigo, um jovem ímpio conversava comigo esses dias no centro da cidade, e começou a falar, disse que foi numa determinada igreja, que eu sei que aquilo ali não é igreja, não passa de uma, enfim, de uma verdadeira organização que nada tem a ver com Deus. E aquele jovem, conversando com um homem lá que dizia ser pastor, ele disse assim: mas pastor, eu nunca matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz mal a ninguém. Ele tentava, como um ímpio, sem conhecer o contexto bíblico, mostrar que ele não se achava assim tão pecador. Isso é uma realidade para muitos de nós. A primeira vez que eu estive na igreja, eu achei que Jesus não era para mim, porque eu achei que eu não era pecador. Ué, isso é o pensamento da nossa ignorância. Amém? É o nosso pensamento quando estamos adentrando para o reino. A gente vem cheio de bagagem, cheio de conceitos lá errados do mundo. Isso aconteceu comigo também. E aquele pastor virou para esse jovem e deu uma bronca e fechou o tempo e pegou aquela palavra que ele disse que nunca tinha matado ninguém e até disse assim: mas eu não estou dizendo que você matou, e discutiu com o rapaz que estava ali para receber um conselho. E aquele jovem ímpio virou para o tal pastor e disse assim: pastor, só que a gente não mata uma pessoa
só quando dá um tiro ou dá uma facada. Às vezes, com uma palavra, nós matamos alguém. Um ímpio deu um belíssimo conselho para alguém que estava atrás de um púlpito, mas que de pastor não tinha nada, meu irmão. E é assim que Deus faz, usa a boca do ímpio para ensinar outros ímpios que estão vestidos de ovelha atrás de púlpito. Lá em Isaías, meu irmão, Isaías capítulo 56, a partir do versículo 9, tem também uma passagem interessante. Isaías 56, 9. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Esta é uma palavra de Deus através do profeta Isaías, repreendendo os pastores de Israel, os guias de Israel, os atalaias de Israel. E ele diz o seguinte, que eles são cegos. Lá no versículo 10 ele diz que eles são cegos, e no versículo 12 ele mostra por que eles são cegos. Porque ele diz assim, ó, vinde, o amanhã vai ser uma maravilha, traz aí o vinho, traz a bebida, vamos comer, vamos beber, hoje já foi um dia bom e amanhã vai ser outro dia bom. Deus está dizendo, esses pastores não prestam, esses pastores estão cortados, e mais adiante vai falar do juízo contra eles, e vai falar da conta que eles terão a ajustar, vai falar que quando o sumo sacerdote, o sumo pastor se manifestar, esses pastores encontrarão reprovação. Por quê? Porque são pastores que estão iludindo as pessoas. O dia de amanhã e vai ser bom, vai ser melhor do que o dia de hoje. Ou seja, eram pastores cegos que não entendiam das coisas espirituais e não sabem que a Escritura diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, eram pastores que diziam para as pessoas, vem, amanhã vai ser uma maravilha, amanhã vai ser uma maravilha. Mas na verdade, meu irmão, o verdadeiro pastor, ele não tem que estar dizendo que amanhã vai ser uma maravilha e maravilha. Ele tem que te preparar para que o amanhã seja tenebroso e você fique de pé. Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e contra potestades, está lá em Efésios 6. Então, se esses pastores não mostravam ao povo a seriedade das coisas espirituais, o perigo das covas que poderiam vir pela frente, as aflições, as lutas e as pelejas, eles estavam gerando um povo rebelde, um povo relaxado, um povo que na primeira luta, na primeira tribulação, não passaria, esse povo iria perecer na primeira dificuldade, porque eles estavam esperando só que tudo fosse bênção, não estavam se preparando para encarar nenhuma batalha. Então, eram pastores reprovados, a visão deles do amanhã era simplesmente essa, o amanhã vai ser uma maravilha. Não, meu irmão, mas o verdadeiro pastor tem que te dizer que você tem um reino satânico aí fora para encarar, e você tem que lançar a mão, como diz Efésios 6,17, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lançar mão dessa espada e pelejar, encarar tudo firme, ficar de pé e sair vencedor.
Se você achar que o amanhã simplesmente vai ser uma rotina, hoje foi um dia bom, amanhã também vai ser um dia bom. Aí você, não, e depois da manhã vai ser um dia bom. Não, hoje você é um microempresário, amanhã você vai ser um grande empresário. Hoje você, não, vai... Meu irmão, essa ilusão tem matado muita gente. Em tempo de paz é que se prepara para a guerra. Amém? Está em paz? Vai buscar o Senhor, vai se preparar para a guerra, porque a qualquer momento os dardos inflamados do maligno e os laços do passarinheiro vão aparecer na tua frente. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas você vai ter aflição, você vai ter que vencer também. Em Mateus capítulo 4, Jesus não mostra, a Escritura não mostra Jesus vencendo o diabo? Mostra. Como? Lançando mão da palavra. E a exemplo de Jesus, não é tudo aquilo que vai acontecer sobre a vida da igreja? Jesus chorou, Jesus se angustiou, suou gotas de sangue, Jesus foi pregado na cruz, mas a história mostra que esse mesmo Jesus foi consolado por anjos, ressuscitou ao terceiro dia, está glorificado pelo Pai e por nós pecadores intercede. Então, você tem que se preparar para as lutas, para as batalhas, para as tribulações, para as dificuldades, para que você amanhã possa estar de pé e glorificar o nome do Senhor e não se desviar. Hoje as igrejas, os pastores, são verdadeira ilusão. Irmão, você entrou na igreja, você já está bem. E está aqui na igreja, tu já é predestinado, a tua vitória já é certa. Já é um predestinado, não é o que dizem? E aí, esses que se dizem predestinados, como estão? A magia, as bruxarias tendo efeito sobre as suas vidas, nós conhecemos um montão, que se dizem predestinados, nada dá certo, a vida toda enrolada, o diabo prevalecendo, as possessões demoníacas são claras, por quê? Não foram ensinados a lutar contra o diabo. Aliás, diabo, eles mesmos já dizem, os falsos pastores, que o diabo, o quê? Não existe. Os falsos pastores já dizem até isso, que o diabo não existe. Queridos, Deus precisa de pastores. Mas, pastor, meu irmão, só depois de chorar muito, só depois de passar por fornalhas, só depois de realmente ser peneirado, né? Ser peneirado mesmo, aí você pode chegar lá. Hoje tem muita gente iludida. Hoje a gente já se ouve falar até de pastora, contrariando todo o princípio da palavra de Deus. Nunca esse chamado existiu na Escritura. Nunca nós vimos o peso da palavra dessa maneira sobre a vida de irmãs. Nunca vimos. Mas tem muitas irmãs iludidas, se achando pastora. Mas quando abrem a boca, a gente vê que não é pastora. Não tem condições de aconselhar um homem. Não tem condições de dar certos conselhos. Não recebe entendimento em certas partes da Escritura. Por quê? Porque não são pastora. Mas pergunta se elas já ousaram entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus, e perguntar se estão no centro da vontade de Deus. Nem isso fazem também, porque já sentem a reprovação. Então, Deus está sim precisando de pastores. Pastores, meu irmão, primeiro de tudo, com responsabilidade por vidas. Não são esses pastores que você entra lá na igreja deles, não. Entrou lá, tem oportunidade para o irmão. Irmão, vem para cá que eu vou te dar um cargo. Isso não é pastor, meu irmão, isso é mercenário. Está querendo aprisionar a vida dos outros com cargos, com funções. Não, meu irmão, nada disso. Você não pertence a denominações, você pertence ao reino de Deus. E reino de Deus está acima de qualquer denominação. Então, minha irmã, o que Deus tem contigo? A seara é grande, poucos são os obreiros.
entra na luta, entra na prova. 2 Timóteo 2,15 diz que você tem que se apresentar a Deus aprovado, manejando bem a palavra da verdade, conhecendo os conceitos e princípios de Deus. Entra na prova, porque uma coisa é certa, meu irmão, como se não bastasse a Escritura falar que a seara é grande e poucos são os obreiros, o que nós estamos vendo é um caos terrível. Só ilusão, só mercenarismo, só mentira.